Seu milagre chega em menos de 3 minutos. Hoje eu vim aqui, através desse vídeo, te revelar algo assustadoramente importante. Deus está mandando eu te dizer que hoje, durante a noite, tudo está prestes a mudar. Você nunca viu nada igual. Prepare-se e descubra até o final desse vídeo o que é que Deus tem preparado para ti. Em 2 horas, você começará a poder sentir as bênçãos se manifestando em sua vida. Por isso é muito importante que você não pule nenhum minuto desse vídeo. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem destinado para você. É algo que você precisa muito. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto. Porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Lembre-se sempre de quando ouvir a palavra receba, ou alguma outra coisa que sentir que foi diretamente para você comentar rapidamente: eu recebo. Esse é o nosso compromisso para que você possa receber a bênção de Deus em sua vida. Querido irmão, querida irmã, respira fundo. Fecha os olhos por um segundo se puder. Agora sinta essa paz que começa a invadir o seu coração. Não é imaginação. Não é ilusão, é o próprio Senhor se fazendo presente aí com você. Ele está neste lugar, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. E eu sei, às vezes a gente precisa escutar isso de novo para acreditar, porque a vida bate forte, a pressão vem de todos os lados. Mas escuta, você não está sozinho. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, tempestades que parecem não ter fim, dores que ninguém vê. Batalhas internas que você não sabe nem como explicar. E aí vem essa frase: depois da tempestade vem a bonança. E você até quer acreditar, mas no fundo bate aquela dúvida: quando é que essa bonança vai chegar? Deixa eu te dizer algo que Deus colocou forte no meu coração. Ela já está a caminho. E não porque eu estou tentando te animar com palavras bonitas, mas porque a palavra dele garante isso. Em Mateus 5, versículo 4 está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você entende o poder disso? Jesus não disse talvez serão. Ele disse serão. É uma promessa, uma verdade eterna. E essa consolação não é só um alívio passageiro. É um renovo completo. Uma presença que te envolve, te sustenta e te levanta. Agora ouve com atenção. Deus não desperdiça lágrima. Cada choro seu, Ele recolheu. Cada oração sussurrada em silêncio, Ele ouviu. Cada vez que você segurou o desespero só para não preocupar os outros, Ele viu. E Ele não está indiferente. Ele está trabalhando. Enquanto você descansa, enquanto você ora, enquanto você insiste em permanecer de pé mesmo sem forças, Ele está preparando o impossível. E por falar em preparação, lembra do que ele disse em Jeremias 29, versículo 11? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa linda! Não é sobre o que você pensa, é sobre o que Ele pensa. E Ele pensa coisas boas. Ele está desenhando um futuro cheio de paz, não de destruição. E se Ele falou isso, quem é que pode impedir? Mas irmão e irmã, eu não vou te mentir. Entre a tempestade e a bonança, existe um caminho, um deserto, um vale, uma travessia que testa a nossa fé, o nosso caráter e a nossa entrega. Às vezes, parece que o céu está em silêncio, que a resposta não vem. Mas é nesse silêncio que Ele está te ensinando a confiar. Porque a fé que só funciona quando tudo vai bem, não é fé. É conforto. E Deus não nos chamou para o conforto. Ele nos chamou para crescer, para amadurecer, para avançar em fé mesmo quando os olhos não enxergam nada. Você já reparou como Deus transforma as estações? Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum inverno é eterno. Até o deserto floresce quando chega o tempo certo. E se você está nesse tempo difícil agora, escuta. Não é castigo, é processo. Deus está forjando algo em você que vai sustentar o que Ele vai te entregar lá na frente. Porque não adianta chegar lá sem estrutura para permanecer. Ele está te moldando,
cada dor, cada queda, cada recomeço, tudo isso está formando uma base forte. E quando vier a bonança, você não vai ser apenas alguém que sobreviveu. Vai ser alguém transformado, maduro, cheio de autoridade espiritual. Você crê nisso? Comente. Eu creio no transformar de Deus em minha vida. Nos próximos 2 minutos, uma grande verdade será revelada. Neste exato momento, irmão, irmã, Deus está te chamando para escutar, não com os ouvidos naturais, mas com o coração. Porque o que Ele está dizendo agora não é qualquer coisa, é resposta, é promessa, é socorro chegando. Sabe essas orações que você tem feito no silêncio da madrugada? Essas lágrimas que ninguém viu cair? Essas batalhas que você enfrenta calado, sorrindo por fora, mas implodindo por dentro? Pois é, o Pai Celestial viu tudo. E agora Ele se levanta do trono para te dizer: filho, filha, sua fé não passou despercebida. Sua esperança sustentada na dor, sua coragem diante da perda, sua resistência mesmo cansado, tudo isso chegou diante de mim como incenso. E eu me agradei. Escuta isso com atenção, porque não é uma frase bonita de efeito. É o próprio Deus reconhecendo o teu esforço. Ele está dizendo: eu vi, eu estava lá. Quando você achou que estava sozinho, Ele estava ao seu lado. Quando ninguém entendeu o teu processo, Ele estava te segurando em silêncio. Quando você caiu e achou que tinha perdido tudo, Ele estava lá, te levantando por dentro. E é por isso que agora Ele está dizendo: chegou o tempo da recompensa. Chegou a hora de você ver com os olhos aquilo que já foi liberado no céu. E o mais lindo disso tudo é que essa resposta não vem por mérito. Não vem porque você é perfeito, vem porque Ele é Pai. Um Pai que se comove, que se importa, que tem prazer em honrar a fé dos seus filhos. Um Pai que sabe exatamente até onde você pode aguentar e nunca te abandona no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Ele não começa nada que não pretende terminar. Se Ele te colocou nessa caminhada, Ele vai te dar condições de chegar até o fim. E mais, vai te surpreender no meio do percurso. Agora me escuta com o coração aberto. Tem coisas que você não entende hoje, mas que amanhã você vai agradecer. Porque Deus não está atrasado. Ele está construindo. Ele está organizando os bastidores. Ele está montando um cenário tão perfeito que se Ele te entregasse antes da hora, você nem conseguiria segurar. E é por isso que Ele esperou. Porque o que vem por aí é grande, é puro, é poderoso, é bênção sem dor, sem remendo, sem brecha. E se o seu coração já ardeu com tudo isso, segura mais essa. Lembra do que está escrito em Salmos 28, versículo 7? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Olha isso. Quem confia é socorrido. Não talvez, não às vezes. É socorrido, é promessa, é certeza. E não é qualquer ajuda, é socorro vindo do céu. É livramento que te salva na última hora. É mão estendida quando você achou que ia afundar. É resposta que chega quando você já estava aceitando o fim. E o salmo continua: assim o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. Isso aqui não é uma poesia, é uma explosão de alegria depois da dor. É aquele momento em que você olha para trás e entende: valeu a pena confiar. É quando o céu se abre e você percebe que todo o choro, toda a luta, todo o cansaço foram sementes. Sementes regadas com lágrimas que agora brotam em milagres. Talvez você tenha se acostumado a esperar pouco, a sonhar pequeno, a aceitar qualquer coisa só para sair do sofrimento. Mas Deus não é limitado. Ele não trabalha com qualquer coisa. Ele trabalha com abundância. Ele trabalha com perfeição. E quando Ele diz: é agora, ninguém segura. Pode ser a economia, pode ser o diagnóstico, pode ser o passado. Ninguém impede o mover de Deus. Receba esse mover de Deus em sua vida. E olha só, presta atenção, tem gente que vai ficar sem entender, que vai duvidar, que vai perguntar como é que você conseguiu, que vai tentar diminuir o que Deus está fazendo. Mas você não precisa se justificar, porque quem conhece o teu processo é Deus, e é Ele quem vai te exaltar. E quando for Ele que exaltar,
ninguém derruba. Pode vir inveja, pode vir fofoca, pode vir perseguição. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque você tem dono, e esse dono é o Rei dos Reis. Sabe o que mais? Tem bênção chegando que vai mudar o ambiente da sua casa, que vai tocar gente que você ama, que vai restaurar relacionamentos, que vai curar feridas antigas, que vai mostrar para todo mundo que Deus ainda faz milagres sim, que Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma, que Ele ainda levanta o pequeno, ainda honra o fiel, ainda surpreende o improvável. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. É como se Deus estivesse dizendo especificamente para você agora: filho, filha, escuta com atenção. Eu estou aqui, agora, bem perto. Mais perto do que você imagina. Sinto cada batida do teu coração. Conheço cada pensamento que passa pela sua mente, até aqueles que você não tem coragem de dizer em voz alta. Eu vejo você tentando ser forte, escondendo suas dores para não preocupar ninguém. Mas você não precisa se esconder de mim. Eu sou o teu pai. E hoje eu quero que você saiba de uma vez por todas: não temas, não tenha medo, porque sou eu quem cuida de você. As tuas cicatrizes, filho, filha, não são sinal de fraqueza, são prova de sobrevivência. São marcas de quem passou pelo vale e não desistiu. E eu vou usar cada uma delas para revelar a minha glória na tua vida. Vai chegar um tempo, e ele já está se aproximando, em que você vai olhar para trás e perceber: foi Deus. Só podia ter sido Deus. Porque ninguém mais poderia ter feito o que eu estou fazendo agora nos bastidores do seu destino. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo. Abra os olhos, olha em volta, tem coisa nova surgindo. Eu estou colocando oportunidades diante de você, caminhos que antes estavam fechados, acessos que pareciam bloqueados. Tem porta que ninguém via, e eu estou abrindo. E quando eu abro, ninguém fecha. Não importa quem duvide, não importa quem tente te parar. Quem te chamou fui eu, quem te levantou fui eu. E sou eu que vou garantir que você chegue onde precisa chegar. Seu passado não define o seu futuro. Nenhum erro, nenhuma queda, nenhuma fase ruim tem poder maior do que a minha promessa. E a minha promessa sobre você é vida plena, é renovo, é um futuro cheio de esperança e prosperidade. Não falo de riquezas vazias, falo de uma prosperidade que começa na alma, que te dá paz para dormir, força para continuar, alegria genuína, sabedoria para decidir, coragem para romper. Falo de um futuro onde você caminha com a cabeça erguida, sabendo quem é, sabendo de quem vem, sabendo para onde vai. E se você me permitir agora mesmo, eu quero renovar tudo em você. Quero tirar o cansaço do corpo, a confusão da mente, o peso do coração. Quero limpar as mágoas escondidas, os traumas que você carregou por tanto tempo, os medos que te fizeram desacreditar de você mesmo. Eu quero te renovar por completo, corpo, alma e espírito. Um renovo que te devolve a vontade de sonhar, a vontade de lutar, a vontade de viver com intensidade. Mas para isso, deixa a minha luz entrar. Não apaga o que eu estou acendendo. Não fuja da transformação que eu estou trazendo. Tem coisas em você que precisam ser libertas, pensamentos que precisam ser curados, hábitos que precisam ser deixados. E eu não estou aqui para te acusar. Eu vim para te restaurar. Eu vim para te ajudar a ser quem você foi criado para ser. Em liberdade, em verdade, em plenitude. Receba essa restauração.
Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Existem forças espirituais nesse momento, malignas, operando nos bastidores da tua vida, tentando te distrair, te enganar, te desanimar. Elas querem te tirar da rota, te afastar da verdade, plantar dúvidas, medos, mágoas, vícios, orgulho. Elas usam situações, pessoas, pensamentos, lembranças, tudo o que puderem para te enfraquecer espiritualmente. E quanto mais você ignora isso, mais você fica vulnerável. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é despertar. Abrir os olhos espirituais, entender que você está em campo de batalha e que se não se posicionar vai acabar sendo atingido. Mas calma, eu não estou aqui para te assustar, estou aqui para te lembrar de quem você é, de quem luta por você. Porque embora o inimigo seja astuto, ardiloso e persistente, o Deus que está ao teu lado é infinitamente maior. O problema é que a gente, às vezes, dá mais atenção ao que o inimigo está fazendo do que ao que Deus já fez. A gente fica tão focado nos ataques, nas tentações, nos medos, que esquece da autoridade que já foi entregue para a gente. E essa autoridade, meu irmão, minha irmã, não vem de religião, de posição ou de aparência. Vem de intimidade com Deus, vem de vida no altar, vem de santidade. E sabe por que isso é importante? Porque o inimigo não tem medo de crente que só tem fala bonita. Ele treme diante de crente que ora, que jejua, que perdoa, que resiste à tentação, que guarda o coração, que permanece mesmo quando tudo parece contra. Porque isso é arma espiritual, isso é fogo do céu, isso é muralha intransponível. É aí que o inferno começa a recuar, porque não tem escuridão que resista à luz de uma vida cheia do Espírito Santo. E olha, falando em resistência, tem uma área onde o inimigo mais tenta atacar a gente, as amizades. Simulation. Tem muita gente que está perdendo o brilho, o foco, a direção, por causa de más companhias. A Bíblia já alertava sobre isso há muito tempo. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Não é exagero, é real. Tem amigo que é armadilha disfarçada, pessoa que te puxa para longe de Deus, que alimenta a tua carne, que te afasta da presença. E às vezes a gente sabe disso, mas insiste em manter por carência, por medo de ficar sozinho, por afeto antigo. Mas deixa eu te falar uma verdade dura. Tem laço que precisa ser cortado para você crescer. Tem gente que você vai precisar deixar para trás para alcançar o que Deus tem para frente. E antes que alguém diga que isso é julgamento, escuta. Não é sobre julgar ninguém, é sobre proteger seu propósito. É sobre discernir quem foi enviado por Deus e quem foi plantado pelo inimigo. É sobre entender que nem todo mundo que anda contigo torce por você. Nem todo sorriso é sincero, nem todo conselho é sábio. E se você tem pedido direção a Deus, pode ter certeza. Ele vai começar a revelar quem é quem. Vai mostrar quem edifica e quem destrói. E quando isso acontecer, obedece, não discute, não racionaliza, porque a obediência sempre antecede o milagre. Agora deixa eu abrir o coração contigo. O inimigo também trabalha na área do perdão. Ele sabe que a falta de perdão é uma prisão que a gente constrói por dentro. E quanto mais o tempo passa, mais ela aperta, mais sufoca, mais contamina. E tem muita gente com a vida travada, com a alma pesada, com o coração cansado, porque está carregando mágoa de anos atrás. E não percebe que ao não perdoar, está se ferindo mais do que foi ferido. Perdoar não é ser bobo. Não é aceitar tudo calado, não é ignorar a dor. Perdoar é soltar a corrente, é tirar o veneno, é libertar o outro, mas principalmente a si mesmo. E sabe o que é mais louco? Às vezes, a gente precisa perdoar até gente que já morreu, gente que nunca pediu desculpa, gente que nem sabe que machucou. Mas o perdão não depende do outro, depende de você. É uma escolha, um ato de coragem. Um passo em direção à cura, e quando você perdoa, o céu se abre, porque Deus se move onde há perdão. E falando nisso, nunca se esqueça do perdão que Deus derramou sobre a tua vida.
Nunca deixe de lembrar do preço que foi pago naquela cruz. Jesus não morreu por um povo perfeito. Morreu por mim, por você, com todos os nossos erros, quedas, tropeços, contradições. Ele olhou para nossa lama e decidiu amar. Ele viu nossos pecados e decidiu perdoar. Ele poderia ter desistido, mas escolheu ficar, escolheu se entregar. Por isso, toda vez que você tiver dificuldade para perdoar alguém, lembra da cruz, lembra do sangue derramado, lembra do amor que te alcançou quando você não merecia. Jesus, o Filho de Deus, não veio ao mundo só para ser exemplo, ele veio para ser sacrifício. Ele veio para nos reconectar ao Pai, para nos tirar das trevas e nos colocar de volta na luz. Ele veio para quebrar o jugo do pecado, para nos dar acesso direto ao trono da graça, para nos encher com o Espírito Santo e nos capacitar a viver em santidade. Ele não nos chamou para viver uma fé morna, rasa, conveniente. Ele nos chamou para ser guerreiros, para viver em verdade, para caminhar em integridade, mesmo que isso custe tudo. E meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu não estou nesse nível ainda. E eu te digo, ninguém começa pronto. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O importante é se posicionar, é decidir, é dar o primeiro passo. É orar mesmo sem vontade, é ler a Bíblia mesmo sem entender tudo, é louvar mesmo em meio ao choro, é dizer, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me ensina, me transforma e Ele vai fazer, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. É fácil demais se perder no meio de tanta correria, de tanta pressão, de tanta coisa que exige da gente o tempo todo. A gente acorda com a cabeça cheia, já pensando em tudo que tem que resolver. Trabalho, contas, problemas em casa, mensagens acumuladas, notícias que só nos deixam mais ansiosos. E no meio de tudo isso, sem perceber, a gente vai deixando Deus para depois, vai adiando a oração, vai empurrando aquele tempo de qualidade com Ele, vai vivendo no automático. Sabe como? Tipo um robô, só funcionando, mas sem sentir, sem direção, sem profundidade, sem paz verdadeira. Mas hoje, neste instante sagrado, eu creio que o Espírito Santo está te chamando para dar uma pausa. Não uma pausa qualquer, mas uma pausa que pode mudar a rota da sua vida. Uma pausa para respirar fundo e refletir. Uma pausa para lembrar que você não foi criado só para sobreviver ou cumprir tarefa atrás de tarefa. Você foi criado para viver em plenitude, em propósito, em comunhão com o Criador. E sabe qual é o convite dele para você agora? Deixa o que passou, rompe com esse peso, vem viver algo novo comigo. Só que para viver o novo a gente precisa abandonar o velho. Isso dói, eu sei. Não é fácil. Tem hábitos que já viraram parte da nossa rotina. Tem pensamentos que nos acompanham há anos. Tem atitudes que a gente até reconhece que são erradas, mas continuam ali, porque se tornaram cômodas. Só que Deus não quer te manter num lugar confortável. Ele quer te conduzir para um lugar frutífero, onde tua vida floresce, tua fé cresce, teu espírito respira. Hoje é o seu dia de romper com velhos padrões, com aquele jeito de pensar que sempre te sabota, com aquela mania de se comparar com os outros, com aquele sentimento de que você nunca é bom o suficiente, com aquele ciclo vicioso de fazer promessas a Deus e quebrar pouco depois. Chega. Deus está dizendo, filho, filha, eu tenho mais para você. Eu quero te ensinar a viver livre, livre do passado, livre da culpa, livre das amarras invisíveis que te prendem. Só que para isso, você precisa dar um passo. E esse passo é corajoso, é escolher abandonar aquilo que não te serve mais, amizades que te puxam para trás, palavras que te ferem e que você ficou repetindo para si mesmo, como se fossem verdades. Vícios disfarçados de hábitos inofensivos. Pensamentos negativos que você alimenta sem perceber. Tudo isso precisa ficar para trás, porque o que Deus tem para frente é grande demais para ser carregado com bagagem desnecessária. Então, que hoje seja o marco.
O dia em que você decidiu viver diferente. O dia em que você disse não para a velha versão de si mesmo, e sim para uma jornada com Deus. Que essa mensagem não fique só na tua mente, mas desça para o teu coração. Que ela te mova, te transforme, te leve para mais perto do Pai. E que a partir de agora você ande de cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabe quem é em Deus. Que você viva com propósito, com intensidade, com fé, porque o novo de Deus já começou. E o melhor ainda está por vir. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, pois existem 3 pessoas próximas a você que estão precisando muito ouvir essa mensagem. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para você garantir todas as futuras bênçãos de Deus em sua vida. E agora acabaram de surgir 2 milagres em sua tela, porém são para poucas pessoas. Toque antes que eles comecem a sumir.